Presidente, senhoras e senhores senadores, eu vim ontem e vim direto para uma sessão das 19h30 da CPI do assassinato de jovens aqui no Senado. Essa reunião de ontem foi a terceira audiência pública, todas interativas, ou seja, com participação através dos portais de relacionamento da casa, da internet, e buscando atrair a participação popular para esta importante comissão que investiga o assassinato de jovens em nosso país. Na rodada de ontem, a CPI continuou ouvindo organizações da sociedade civil, participaram Fabiano Dias Monteiro, do Viva Rio, Ivan Contente Marques, do Instituto Sou da Paz, Maria Silva Aparecida de Oliveira, do coletivo Guelé 10 de Mulheres Negras, Maria de Nazaré Costa da Cruz, da Coordenação Nacional de Entidades Negras, CONEM, Átila Roque, da Anistia Internacional, e Hamilton Borges dos Santos, da campanha Reaja ou Será Morta, Reaja ou Será Morto, da Bahia. Na verdade, cada uma dessas entidades são entidades que tiveram representantes do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Pará, enfim, de diversos estados brasileiros. Recente estudo divulgado pela Unesco mostra que o Brasil registrou 42 mil mortes por armas de fogo em 2012, 94% delas foram homicídios, um número assustador e que se compara a nações em guerra. A maioria das vítimas é de jovens entre 15 e 29 anos e o número de negros mortos é mais que o dobro do número de brancos. Entre os enfoques que foram dados pelos vários debatedores da audiência, tivemos como temas o desarmamento, o combate às drogas, as políticas de segurança pública, o racismo, a violência desenfreada e a formação das estruturas policiais voltadas para uma ação mais cidadã, entre tantos que configuram o triste cenário das graves estatísticas de assassinato de jovens em nosso país. Logo após a primeira audiência, eu recebi algumas mensagens, senhor presidente, e selecionei uma delas para ler aqui em plenário, porque considero de fundamental importância que o plenário desta casa acompanhe essa discussão, que é uma discussão extremamente fundamental, eu diria, para o desenvolvimento social do nosso país. Nós recebemos, senador Hélio José, pedidos de jovens de Louisiana para realizar lá uma audiência pública. E eu, em meu próprio nome, solicitei essa audiência, que convido Vossa Excelência para estar lá nos ajudando a realizá-la. Nós já aprovamos audiências públicas em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, no Maranhão, na Bahia, na cidade de Louisiana, para discutir o entorno de Brasília, a violência no entorno de Brasília. E a partir da próxima semana, nós iniciaremos o nosso roteiro de viagens. E eu quero convidar tanto senadores que integram a comissão, como senadores que não integram a comissão, para nos receberem nos seus estados e acompanharem essa discussão. Às vezes, nós ficamos fora do debate e não sentimos o quanto há de tensionamento nessa situação da juventude negra nos bairros periféricos dos grandes municípios, principalmente dos grandes municípios urbanos, portanto, dos grandes municípios do nosso país. A continuidade de uma política em que, na verdade, o jovem negro é o primeiro suspeito. A relação que isso tem com os anos que deixamos de investir na educação básica, para impedir que aos 14 anos, uma boa parte desses jovens, quase semi-analfabetos, possam ser ainda cooptados pelo crime. Muitos deles que não são cooptados pelo crime, mas que são, em primeira mão, suspeitos por serem negros e de periferia, e que estão sendo barbaramente assassinados
ou como consequência de uma ação do Estado, da polícia, que muitas vezes, com uma bala perdida, termina encontrando e acabando a vida de um jovem deste, ou mesmo em situações de maior conflito. A situação é equivalente a uma verdadeira guerra. Só, senhor presidente, que enquanto o número de jovens brancos vem decaindo, mortos, assassinados, o número de jovens negros vem aumentando. E aumentando de forma absurda. É como se nós estivéssemos pagando um preço cruel, duríssimo, pelas políticas de inclusão social que nós adotamos nesse país. Com um lado, nós damos uma política de maior inclusão, com cotas nas universidades. Do outro lado, nós tiramos a vida de maneira absolutamente brutal de milhares e milhares de jovens. São jovens que deixam de ter um futuro, de acreditar que um negro que chegue à idade adolescente, uma mãe negra num bairro popular de uma grande cidade como a minha cidade de Salvador, no meu estado, não tem certeza se o seu filho chegará à idade adulta e terá a possibilidade de produzir para o nosso país como ela desejaria, de se realizar como cidadão. Cada mãe dos bairros populares das grandes cidades brasileiras ficam com o coração apertado enquanto seus filhos não chegam em casa. E é essa triste realidade que o Senado precisa tomar conhecimento, acompanhando os depoimentos, acompanhando a mobilização da CPI, que vai aos estados, acompanhando o debate nos estados, as denúncias que nós estamos recebendo, e dessa maneira, podendo mais tarde nos ajudar a apresentar políticas reparadoras, políticas de prevenção, políticas que modifiquem a situação em que se encontra a juventude em nossa terra. Dentre as mensagens que recebi, eu escolhi uma para ler aqui hoje. Não é uma pessoa que conheço, mas é uma pessoa que me conhece. É da Bahia. O nome dele é Edmundo José Santiago, do município baiano de Alagoinhas, que está entre os 10 principais municípios do nosso estado e um dos que mais cresce no estado nesse momento, e que é a cidade onde eu me criei, próximo da cidade dos meus pais. E ele diz exatamente o seguinte, ele conta que foi aluno da minha saudosa tia, conhecida como Celeste da Mata, embora o seu nome fosse Maria Claré. E nessa mensagem, ele mandou uma mensagem para o professor Inácio Cano, que participou do nosso evento, na primeira audiência, por meio da ouvidoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E na mensagem, meu conterrâneo declara ao professor Inácio Cano: estive vendo o depoimento de Vossa Senhoria na CPI da violência contra jovens. Sou um negro de 70 anos, um pouco mais que alfabetizado. Moro em Alagoinhas, Bahia, e na década de 70 desempenhei as funções de escrivão de polícia da minha obscura terra natal, não tão obscura, meu querido conterrâneo, também no recôncavo baiano. Por uma feliz coincidência, sou eleitor da senadora Lídice da Mata. Na minha leiga e inalfabética opinião, para que os autos de resistência fossem legitimados, seria necessário o testemunho de pelo menos 2 cidadãos idôneos. A forma como age o agente policial é legal, de acordo com o CPP brasileiro. Todavia, havendo testemunho do cidadão comum, como ditei acima, ficariam os agentes públicos livres da suspeita de execução. Tenho a ousadia de afirmar que o depoimento apenas de componentes de uma guarnição envolvidos na cena da ocorrência não legitima ação policial. Assim sendo, as autoridades policiais, civis e militares deveriam orientar os seus agentes a assim procederem. Assisti no jornal da TV Cultura
que o governo federal americano iria deixar de fornecer equipamentos ditos de guerra às forças policiais, como carros blindados, lançadores de granadas, até uniformes camuflados, etc., após os confrontos recentes entre policiais e negros, tentando assim desestimular as ações violentas das polícias. Imagine, Vossa Senhoria, que na relativamente pacata cidade onde resido, até preposto da Guarda Municipal andam garbosamente envergando fardas camufladas. Quanto às drogas, não reconheço em mim nenhuma autoridade para tratar do assunto, diz o senhor Raimundo. Também, graças a Deus, não tenho nenhum parente, Edmundo, melhor dizendo, não tenho nenhum parente viciado em entorpecentes. Mas se as estatísticas policiais dizem que cerca de 80% dos homicídios é por dívida ou ponto de revenda de drogas, acho que elas deveriam ser descriminalizadas, desde que o governo criasse clínicas especializadas para tratamento dos viciados, que são doentes e não criminosos, e isso se o Estado não fosse falido. Assim sumiria a figura do traficante rico e poderoso, certamente mudando as estatísticas criminais. Hoje se tira a vida de uma pessoa de forma cruel, até por uma dívida de droga de R$10. Hoje, realmente, as pessoas têm medo da polícia, quando deveriam ter somente respeito, o que acredito seria o suficiente. Acho que as viaturas que existem, em princípio para preservar vidas, não deveriam ter o símbolo da morte estampado nas suas portas. Quanto aos negros, infelizmente ainda estamos, como no romance do consagrado Jorge Amado, Tenda dos Milagres, quando um delegado arbitrário com seus sabujos invadiam candomblés, batendo nas pessoas e acabando com tudo que achava pela frente. História essa calcada pelo grande escritor em fatos, contada pelo grande escritor em fatos reais. Parabenizo o ilustre professor pelo excelente trabalho, pois são ações dessa natureza que mitigam o sofrimento dos menos aquinhoados. Ao mesmo tempo, peço desculpas a Vossa Senhoria pelos erros de alguém que apenas cursou a 5ª série primária, concluída no ano de 1960, não mais voltando aos bancos escolares. Assina a mensagem Edmundo José Santiago, de Alagoinhas, Bahia, em 18 de maio de 2015. Dessa forma, senhor presidente, encerro o meu pronunciamento e fiz questão de ler esta mensagem pela importância das observações de alguém que participou também, de certa forma, da polícia, ou que conhece ou conheceu a ação de segurança e que assiste e, assistindo à TV Senado, participou dos nossos debates e enviou sua contribuição. Quero, portanto, dessa forma, convidar a novas pessoas, a novos ouvintes, não apenas da TV Senado, da Rádio Senado, que nos acompanham no portal, no E-Cidadania, para também participarem deste importante trabalho que discute o assassinato dos jovens em nosso país e que, portanto, trata de uma das questões mais graves da sociedade brasileira, porque nós estamos acabando com o futuro de parcela da nossa população. O Estado investe desde o início da vida dessas crianças para perdê-la logo que entram na adolescência, às vezes conseguindo chegar à juventude. Muito obrigada.